Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça, e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados não aceites. Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguemo-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos. Encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte conosco. Teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. A sabedoria clama lá fora. Pelas ruas levanta a sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada. Nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos, habitará em segurança, e estará livre do temor do mal. Provérbios 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração, e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho, e do homem que fala coisas perversas,
dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos. Para te afastar da mulher estranha, sim da estranha que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para andares pelos caminhos dos bons e te conservares nas veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Provérbios 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. Porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. É a árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma, e adorno ao teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier. Porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã que te darei, se já o tens contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Provérbios 4. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina,
não deixeis a minha lei. Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones e ela te guardará. Ama-a e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta-a, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues, guarda-a porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração. Porque são vida para os que as acham, e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Provérbios 5. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa, para que não dês a outrem a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida, para que não farte a estranhos o teu esforço, e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia, e no fim venhas a gemer, no consumir-se da tua carne e do teu corpo. E então digas: como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. No meio da congregação e da assembleia foi que eu me achei em quase todo o mal. Bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora, e pelas ruas os ribeiros de águas. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher, e te abraçarias ao peito de uma estranha? Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá,
porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Querido amigo, à medida que chegamos ao final deste vídeo que explorou os profundos ensinamentos do livro de Provérbios na Bíblia, quero convidar você a refletir sobre a sabedoria que encontramos nas páginas desse livro inspirador. Provérbios nos oferece uma preciosa fonte de orientação e discernimento, revelando as palavras de sabedoria que resistem ao teste do tempo. É uma coleção de conselhos que nos ilumina em nossa jornada pela vida, lembrando-nos da importância da sabedoria, da justiça, da generosidade e do amor ao próximo. À medida que nos despedimos deste estudo, que nossos corações se encontrem cheios de gratidão pelo conhecimento compartilhado e pela inspiração que encontramos nas palavras sábias de Provérbios. Que possamos aplicar esses princípios em nossas vidas diárias, buscando ser pessoas melhores e contribuindo para um mundo mais compassivo e justo. Lembre-se sempre de que a busca pela sabedoria é uma jornada contínua. Que a luz da verdade e do entendimento continue a brilhar em seu caminho, guiando-o para um futuro cheio de vitórias e realizações. Obrigado por compartilhar este momento emocional conosco. Que a paz e a sabedoria de Deus permaneçam conosco, fortalecendo-o em todos os aspectos de nossas vidas. Com gratidão e amor, Deus.